Fala galera, beleza? Chegando aqui para mais uma gravação, né? Tivemos um tempinho aí ausentes, uma pena, né? Mas agora de volta para falar de seleção brasileira. Brasil que ontem jogou contra o Chile lá em Santiago. Uma partida tecnicamente, mais uma partida de dadó da seleção brasileira, né? Nós que estamos acostumados, mal acostumados, é verdade, a ver o melhor futebol do mundo quando a seleção brasileira entra em campo, cada vez mais somos obrigados a nos habituarmos com a mediocridade, porque a verdade é essa: a atual seleção brasileira é uma seleção medíocre, né? Medíocre na acepção da palavra, né? Não naquele jargão, né, naquele jeito de falar em que a mediocridade é tido como a coisa mais pobre do mundo, não. Medíocre mesmo, de médio, que é isso que mediocridade quer dizer. Médio. A seleção brasileira hoje é uma seleção mediana no cenário do futebol mundial. Isso é uma pena, mas nós, como brasileiros, como eu já falei em outros vídeos, temos que ajustar as nossas expectativas quando assistimos aos jogos da seleção brasileira, tendo em mente que hoje o Brasil é isso. É um Brasil que vai suar para ganhar do Chile, é um Brasil que vai suar para ganhar do Peru, como aconteceu quando jogou contra o próximo adversário nas eliminatórias, que é o Peru. É um Brasil mediano, essa é a verdade. Então, para não ficar só batendo na seleção brasileira, como a maioria dos analistas fez, e até com justiça, porque, né, a seleção brasileira é um futebol muito pobre, eu decidi focar no pouco que há de bom para se extrair do jogo de ontem. Eu acho que o principal é o resultado, tendo em vista a dificuldade que o Brasil tem enfrentado nessas eliminatórias para conseguir acumular vitórias, ganhar fora de casa, mesmo que seja da pior seleção dessas eliminatórias, que é o Chile, é um resultado importante. A resiliência, por por sair perdendo e ter conseguido a virada, é um outro ponto bem interessante. Em termos de time, acho que a gente pode focar em duas boas notícias que a gente teve na noite de ontem, né? O Abner, na lateral esquerda, que, gente, calma aí, ele não é o Roberto Carlos, ele não é o Marcelo, longe disso, mas bem longe mesmo, né? Mas, tendo em vista os outros laterais esquerdos que jogaram pela seleção brasileira ultimamente, tendo em vista a pobreza do futebol que o Guilherme Arana, por exemplo, mostrou com a camisa da seleção brasileira, o Abner pelo menos cumpriu a função dele. Conseguiu chegar à frente, conseguiu criar boas oportunidades. É um lateral ok, né? E a gente tem que lembrar também, para não ficar só nessa, o Brasil não tem laterais. Quem no futebol mundial tem grandes laterais, né? Pouquíssimas seleções têm laterais confiáveis. É claro que isso não pode ser muleta para a seleção brasileira, porque se poucas seleções têm laterais confiáveis, então nós, brasileiros, temos que dar um jeito de nós termos bons laterais, porque aí já é um passo à frente em relação às outras seleções. Mas fica esse alerta, né? Ninguém tem, o Brasil pelo menos está achando aí algum lateral que faça o mínimo que se pede de um lateral, que é conseguir chegar à frente, saber cruzar, saber fechar ali a lateral esquerda, no caso do Abner, que é um lateral esquerdo, né? Fechar a posição dele, e ele mais ou menos conseguiu fazer isso bem ontem. E para mim a grande notícia, além, é claro, dos 3 pontos, que era o principal que o Brasil buscava lá no Chile, foi a estreia do Igor Jesus. E eu vou ser bem crítico, tá? Eu esperava até mais do Igor Jesus, tendo em vista tudo aquilo que ele tem mostrado no Botafogo. Mas a gente tem que considerar também que o Botafogo é um time pronto. E a seleção brasileira está muito longe de ser um time pronto. Considerando isso e considerando a atuação dele no jogo de ontem e principalmente a movimentação
para fazer o gol, podemos estar diante de um camisa 9, né? De um camisa 9 que venha a solucionar o problema da seleção brasileira nessa função. É um jogador de força, de velocidade, de boa técnica, que sabe jogar de costas pro gol, mas que também sabe sair ali da área para dialogar com o restante do time. E, mais importante, estreou fazendo gol. E um gol importantíssimo, porque foi o gol de empate no final do primeiro tempo, para dar moral para a seleção brasileira para o segundo tempo. Então, acho que além dos 3 pontos que dão uma acalmada na pressão e principalmente somam na tabela de classificação, porque o Brasil começou o jogo contra o Chile no 7º lugar, né? Isso significa dizer que nessas eliminatórias de 10 seleções em que 6 se classificam e a 7ª vai para a repescagem, o Brasil estava indo para a repescagem, né? O que é um absurdo. Hoje o Brasil está em 4º lugar, com a vitória de ontem, que ainda é uma posição aquém daquela que a seleção brasileira tem que estar nas eliminatórias sul-americanas, mas é melhor estar em 4º do que em 7º, né? A verdade é essa. Então, a vitória foi importante, mas a estreia do Igor Jesus, apesar de não ter sido exatamente aquela que eu esperava, me encheu de esperança, porque estreou com gol e mostrou suas credenciais. Acho que é importante para o Dorival, é importante para nós, brasileiros, termos um 9 de confiança. Até porque o Endrick era aquele em que nós todos estávamos apostando as nossas fichas, e temos que apostar mesmo, porque é um jogador de potencial, parou de mostrar futebol na seleção brasileira. Tudo bem que ele recebe pouquíssimas oportunidades, tudo bem também que aquilo que eu disse para o Igor Jesus, que a seleção brasileira não é um time pronto, também serve para o Endrick, porque a bola vem quadrada, ele de costas para o gol, tudo muito difícil, mas tecnicamente também não tem entregue aquilo que se esperava nas poucas oportunidades que tem. Então é importante até para que ele se conscientize de que ele não é o único camisa 9 que o Brasil tem, a entrada do Igor Jesus com moral nesse time. Acho que tem que ser titular já para o próximo jogo, se manter como titular, porque foi muito bem. E um erro do Dorival para mim foi quando ele colocou o Endrick, o jogo estava 1-1, foi não ter mantido o Igor Jesus, porque dos jogadores de frente o Igor Jesus era o melhor. Então ter o Igor Jesus com o Endrick para buscar o segundo gol era a melhor opção. E não inventar, depois de ter tirado o Igor Jesus para colocar o Endrick, a entrada de um Martinelli na lateral esquerda. Não dá nem para dizer que essa alteração deu certo porque o Brasil buscou o segundo gol, porque o segundo gol não teve nada a ver com isso. Na verdade, o Dorival arriscou, acho que foi ali uma substituição mais para a torcida, para dizer, olha, estou tirando o lateral e colocando mais um atacante, do que propriamente uma, uma questão tática pensada, elaborada para tentar buscar o segundo gol. Muito pobre a atuação da seleção brasileira, essas são as coisas que ficam de bom. Dorival precisa mostrar mais personalidade no trabalho dele, porque ontem o que o jogo pedia era saque o Rodrigo, e o único jogador que ele em momento algum pensou em tirar foi o Rodrigo, né? Eu já vi treinadores terem medo de tirar o Ronaldinho Gaúcho, terem medo de tirar o Ronaldo Fenômeno, mas não temerem tirar o Rodrigo, né? Porque tamanho dele no futebol, por mais que ele seja um jogador do Real Madrid, nem se aproxima do tamanho desses jogadores que eu citei. Então o treinador não tem que ter medo de sacar Rodrigo, de sacar Vinícius Júnior, o treinador não tem que ter medo de sacar ninguém. Quanto mais esses jogadores que, apesar de jogarem no maior clube do mundo e já terem dado muito para esse clube, na seleção brasileira, nada a demonstrar. Bom, é isso, minha gente. Espero que gostem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira e até logo.